E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel, professor de Geografia e História, e hoje nós temos uma videoaula de Geografia. Vamos discutir alguns conceitos que são fundamentais quando nós falamos de Geografia e falamos das questões que envolvem geopolítica. Vamos entender os conceitos de Estado, nação e também o que é um país. Bom, antes de tudo é importante lembrarmos do seguinte: o Estado que estamos falando aqui é o Estado com letra maiúscula. Quando nós falamos do Estado com letra maiúscula, nós estamos falando sobre soberania. Estamos falando de poder. Estado, com a grafia com um E maiúsculo, é relacionado ao poder federativo, ou seja, o poder e o exercício de soberania. Lembrando do seguinte, Estado com letra minúscula pode se referir, por exemplo, ao Estado do Mato Grosso, Estado de Santa Catarina. Nós estamos falando de unidades federativas, algo que compõe um país, por exemplo. No nosso caso, é claro, já que outros países são organizados por departamentos, províncias, mas isso é outra temática. Bom, sabendo que Estado está ligado ao poder, ao exercício da soberania, nós temos como segundo caso a ser analisado o conceito de território. Sempre lembre do seguinte, o território é onde a soberania é exercida. E quando falamos de território, estamos falando de espaço físico, espaço marítimo, espaço aéreo ou até mesmo espaço insular. Não podemos resumir território ao espaço continental. Quando nós falamos do espaço continental, nós estamos falando onde nós reparamos com mais facilidade esse exercício da soberania. Mas no caso do nosso país, saiba do seguinte, o nosso espaço territorial ele é vigiado, ele é protegido, principalmente nos espaços de fronteira, nos nossos limites territoriais com outros países. Tudo bem, até aí tudo certo. Só que o nosso espaço aéreo também é constantemente vigiado. Ele é monitorado porque é algo estratégico. Quando falamos do espaço marítimo ou do território marítimo, estamos falando das zonas costeiras. Saiba do seguinte, o Brasil possui um mar territorial com equivalência ao seu tamanho continental. Ou seja, o que estamos percebendo é que o Brasil ele é tão grande territorialmente, continentalmente, quanto maritimamente. Ou seja, quando nós falamos do mar territorial, o Brasil possui uma grande extensão. E é claro, dali nós temos grandes bacias de exploração de petróleo, por exemplo. Mas e nação? O que seria nação? Nação está ligado à formação do povo, está ligado à população, em que nós colocamos uma nação, aquele pessoal, aquele povo que possui semelhanças culturais, semelhanças étnicas. Quando falamos de países, bom, para ser um país você deve ter a junção de todos os elementos que já foram citados. Para ser um país você tem questões territoriais, ou seja, você deve possuir um território. Ao exercício dessa soberania em um território, há a nação e também todos os símbolos nacionais que fazem parte desse contexto. Com a bandeira, hino, mas principalmente o Estado exercendo o poder em questões territoriais. Nós temos casos muito famosos de nações que não formam um país, porque não possuem território. Talvez o caso mais famoso seja dos curdos. Bom, o Kurdistão é um país que na verdade não é país. Nós não podemos colocar como um país, porque o seu povo, a sua nação, está espalhado em vários países. E no final das contas não há um território limitado. Por isso, não há um Estado fazendo o exercício do poder. Quando falamos de um país, estamos falando de uma conjuntura muito mais complexa, ou seja, do exercício de soberania em determinado território que possui uma nação que pode ser formada por vários grupos étnicos, é claro, né? Porém, há o exercício do Estado. Sempre lembre, não há um país se o Estado não for soberano e conseguir fazer o exercício de sua soberania ante sua nação. Certo, pessoal? Essa foi uma videoaula bem simples para explicar a diferença entre país, Estado, nação e também levar em consideração o papel do território nesse contexto. Muito obrigado pela atenção, espero que tenha sido esclarecedor. Siga o canal Lucas Sequinel e até a próxima. Valeu!